Deus seja louvado. Eu sou o irmão Carlos César e quero contar uma obra, irmãos, relacionada à minha vida conjugal, ao meu casamento, e para os irmãos entender que aquilo que o homem fala, irmãos, às vezes, não na sua maioria, mas tem um cumprimento. A palavra tem poder na terra, e para o bem e para o mal. Muitos usam a palavra para amaldiçoar alguém, para lançar uma maldição, e outros também usam uma palavra profética para a sua própria vida, meus queridos. E o que aconteceu comigo é algo na minha vida sentimental que serve de lição para muitos. Eu conheci minha atual esposa quando ela tinha apenas 8 anos de idade, e eu já estava com meus 15 anos. Então a diferença é de 7 anos de idade. Ela tinha 8 e eu tinha 15. E nesse período, nesse tempo, nos anos 90, eu tinha ali uma namorada, onde ela ficava nos vendo, e ali eu brincava com ela, quando ela tinha seus 8 anos, que aquilo era um passatempo. Quando você crescer, eu vou casar com você. E era a única forma dela se afastar, dela se ausentar um pouco. E o tempo se passou, a gente cresceu, mas aquela palavra permaneceu dentro dela, dentro do sentimento dela. Ela nunca havia se esquecido do que eu falava. Quando você crescer, eu vou casar com você. E o tempo se passou, casei, e não foi a vontade de Deus esse casamento. Vim a me divorciar, e aonde novamente, voltando eu para o estágio, para o seio da casa da família, vim novamente a rever essa jovem, que hoje é a minha atual esposa. Na época estava ela com seus 17 anos, e eu já estava com 20 e poucos anos. Então, irmãos, o que aconteceu ali, naquele setor onde a gente morava, desde criança a gente tinha amigos, e tinha ali um vizinho, irmãos, que ali eu ficava junto com ele, com a sua esposa, com seus filhos, ouvindo músicas internacionais, flashback. Na época eram as músicas Cashbox, que eram as músicas dos anos 70. E ali a gente ficava muito, tinha uma sintonia muito grande nessa parte musical, e aquilo nos atraía. Eu não tinha um som para ouvir essas músicas nos anos 90. Eu sentava ali na porta daquele homem, e ali aquele homem observava, tinha os filhos, a esposa, e ali aparentava-se um casal perfeito, irmãos, né? E eu tinha amizade com os dois, tanto com ele como com a esposa. Mas, irmãos, um dia o casamento dele veio a se acabar também, e ali aquele homem ficou sozinho naquela casa, aonde ele começou a enxergar minha
atual esposa, na época que estava ela com seus 15, estava na flor da idade, começou a enxergá-la diferente, né? Sabendo ele que aquela jovem tinha a idade de ser sua filha. Ele começou ali galantear ela, oferecer presentes, né? Começou a nascer um sentimento dele. E quando eu terminei, quando esse casamento meu veio acabar, voltando eu para ali, a gente conversou. Eu a pedi em namoro, fui até a mãe dela, pedindo à mãe dela que autorizasse. E aquele vizinho que era nosso amigo, quando ele ficou sabendo que a gente estava namorando, eu praticamente, irmãos, conheci meu inimigo naquele dia. Aquele homem, ele se transformou com a sua atitude contra mim, a ponto, meus queridos, dele ter a coragem de conseguir pegar uma fotografia, de conseguir pegar algo da minha atual esposa, que na época era minha namorada, e ir até um centro, até um local onde se faz ali os trabalhos de feitiçaria, e ali pegar aquela foto da minha esposa e colocar a foto dela para fazer um ritual, para que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, e que, se isso não acontecesse, que ela ficasse louca, e que para me destruir, para me tirar do caminho, seja qual for o preço. Mas para testemunhar esse fato, que é verídico, que não é história, que muitos pensam que é uma história, mas que é veracidade, a minha sogra, ela é testemunha desse fato, porque na época, irmãos, ela não obedecia a Deus, ela não era serva de Deus, não tinha sabedoria, e foi até esse lugar por permissão de Deus, para que ali ela visse a foto da própria filha dentro daquele centro espírita, daquele candomblé. E dentro daquele centro, irmãos, ela viu a foto da filha e ficou sem entender e questionou ali aquele feiticeiro por que daquela foto está ali. O feiticeiro disse quem fez o trabalho, quem pagou, quanto que ele pagou e para qual seria o ritual, qual seria o propósito. E ela ficou ali estarrecida, irmão, de saber que aquele vizinho que viu a sua própria filha crescer havia feito um trabalho. E ali ela disse muitas coisas para aquele homem e perguntou, irmão, se aquilo surtiria efeito. E o feiticeiro, contra esse rapaz, que é o namorado dela, a gente não pode fazer nada, porque ele tem a proteção do alto. Mas contra ela, se ela não tomar cuidado, a gente destrói. E, irmão, Deus tomou os caminhos, porque minha sogra obedeceu a Deus, se transformou numa evangélica. E minha esposa, irmãos, contra a vontade daquele homem, a gente permaneceu na luta, na prova, contra ameaças que ele veio me ameaçar. Mas, irmãos, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, aquele homem ficou num estágio, numa situação terrível, terrível, irmãos, que eu não desejo para ninguém a situação que aquele homem se encontra até os dias de hoje. E aí entra o espiritual, irmãos, porque mesmo a gente passando por isso, por estar numa união estável, de não estar casado, a igreja
ela tem um papel, irmãos, muito forte nessa parte. Então a igreja onde a gente estava não estendeu a mão, não queria saber por que a gente não casava, não quis entender. E quando quis entender, o diabo não deixou também que a gente fosse ajudado. E ali, irmãos, jogaram o documento da minha esposa fora, sumiu o documento, aí deu um trabalho para localizar o documento lá na Bahia. E aí foi um transtorno, irmãos. O adversário lutando contra esse casamento, contra esta união. Mas o que Deus une, nem o diabo, nem o candomblé, nem o centro, ninguém separa, irmãos. A gente passa a luta, passa a prova, passa a guerra junto. E louvado seja Deus, Deus colocou o ministério da Congregação Cristã Peniel no nosso caminho, e Deus colocou também, irmãos, no coração do ancião, irmão Evilásio, para nos presentear com este casamento. Ele pagou o casamento. E 2 cartórios, irmãos. O primeiro cartório que a gente foi, do senador Canedo, recusou o casamento. Teve ali um contratempo que não tinha como fazer aquele casamento. Então lembrei eu, irmãos, que o segundo cartório, que é o Antônio do Prado, lá em Campinas, Deus tomaria um caminho. E Deus tomou o caminho, irmãos, porque eu fui até aquele cartório e foi Deus que abriu as portas, porque eu fui ali sozinho, orando, pedindo a Deus que fizesse com que abrisse aquela porta ali para que eu me casasse, para que saísse de uma situação de acusação do adversário, para que hoje eu tivesse a oportunidade de estar pregando essa palavra, de estar contando essa obra para vocês, irmãos. O papel da igreja é ajudar, e nós fomos ajudados pela Congregação Cristã Peniel, pelo ancião Evilásio. O adversário tentou cirandar, mas hoje eu conto essa obra, esse testemunho para dizer que o adversário ficou envergonhado, irmãos. Ficou envergonhado, porque foi lá, nesse cartório, que Deus preparou o nosso casamento. E hoje eu posso dizer, o que está ligado no céu também está ligado na terra. E a palavra é essa, irmãos. Tudo que é do homem, o diabo não come. Não adianta, o que for de ser seu, vai ser seu. Não adianta. E foi isso que aconteceu na minha vida conjugal, com a minha esposa. Já são 20 anos que a gente está junto, entre namoro e casamento. E eu louvo e agradeço a Deus por essa união, irmãos. Deus seja louvado.